Obrigado, senhor presidente. Sobre esse caso da 123 Milhas, eu quero aqui dividir a minha fala em 4 pontos fundamentais: boa-fé, comunicação, crime que foi praticado e os encaminhamentos, objetivos que nós precisamos dar às atividades dessa comissão. A gente precisa buscar um resultado concreto. No que diz respeito ao primeiro ponto, a boa-fé, afronta a esperança de 700 mil vidas, 700 mil consumidores que acreditaram que poderiam viajar a um valor mais econômico, em conta, a viagem dos seus sonhos. Essa mesma boa-fé frustrada ocorre hoje nessa comissão. Eu acreditei que os sócios viriam. Eles afirmaram que iriam vir para conversar, para apresentar uma proposta, para apresentar uma solução, soluções simples, como, por exemplo, facilitar aquilo que está discriminado no artigo 54G do Código de Defesa do Consumidor. Está aqui, no Código de Defesa do Consumidor, aquele consumidor que tem um cartão de crédito com parcelas a vencer, e essa empresa já está claramente comprovado que não vai cumprir essa oferta, pode suspender o pagamento futuro. Está na lei. Não precisaria o consumidor judicializar, reclamar no PROCON para resolver essa questão. Mas não, a empresa burocratiza até isso. Mas está aqui o nosso encaminhamento, que esses consumidores possam buscar os PROCONs, formalizar o pedido administrativo junto às bandeiras de cartão de crédito, para que essas parcelas não sejam compradas. Está na lei, a lei precisa ser cumprida. O segundo encaminhamento, o investimento em comunicação. A empresa 123 Milhas, em 2021, investiu 2,3 bilhões de reais em comunicação. Em 2022, 1,18 bilhão de reais em comunicação. São gastos incompatíveis com os lucros dessa empresa. Se a gente pegar a receita líquida da empresa em 2021, foi 1,71 milhões de reais. Em 2022, 278 milhões de reais. Como é que pode, com um patrimônio líquido desse, investir tanto em comunicação? Aí já está o golpe. O golpe que esses consumidores caíram e os órgãos de fiscalização não viram. Isso é um absurdo. A contabilização de gastos com marketing como ativos permitiu que essa empresa, ao invés de expor o seu prejuízo, pudesse aparentar um lucro. O que a 123 Milhas fez não foi dizer que estava investindo em comunicação, mas ela contabilizou os gastos com marketing como se fossem ativos da sua empresa, como se ela estivesse apurando um lucro. E esse falso lucro, na verdade, estava escondendo um prejuízo. E o que é ainda mais grave, a empresa escolhida para esse investimento em comunicação é a empresa do pai do dono da 123 Milhas. Não teve concorrência para a escolha da empresa, não apresentou uma proposta para dizer se essa empresa, do pai da 123 Milhas, do dono da 123 Milhas, de fato é uma empresa que apresentou alguma vantagem para aqueles investidores. Aí está claramente a comprovação da má-fé dessa empresa. Aqui, senhor presidente, em razão do pouco tempo, eu destaco um terceiro ponto, que é muito importante: o crime. O que a 123 Milhas fez tem implicações cíveis e implicações penais. Todo mundo está falando do Código de Defesa do Consumidor, mas as pessoas estão esquecendo da Lei 5768 de 71. O que a 123 Milhas fez foi pegar recursos de poupança popular, foi pegar dinheiro do consumidor, chamar o consumidor para o investimento, onde o consumidor não sabia que estava investindo. A captação de recursos de poupança popular, de acordo com a Lei 5768 de 71, tem que ter autorização do Ministério da Fazenda, tem que ter autorização da Receita Federal, e não teve. O consumidor foi convidado para investir ou participar de um sorteio de bilhetes aéreos, onde ele não foi informado, a publicidade não foi clara, onde ele não sabia sequer que estava correndo um risco de não ganhar nesse sorteio. Isso tem implicação penal. E aqui eu destaco a Lei 7492 de 86, que define os crimes contra o sistema financeiro nacional. A empresa, ela, a partir do momento em que ela estabelece um lastro de garantias que não são suficientes àquele consumidor, e ela atua na captação desse recurso, na captação dessa poupança popular, ela está incorrendo em crime contra o sistema financeiro nacional. E é por essa razão, senhor presidente, que aqui eu concluo com os seguintes encaminhamentos. Primeiro,
que a Senacom, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que os PROCONs, com base no Decreto Federal 2181 de 97, artigo 33, parágrafo 2º, possa determinar imediatamente a publicidade da 123 milhas nos aeroportos, nos fingers. Chega do consumidor ser lesado, ser enganado e agora ainda ter aquela publicidade enganosa esfregada na cara do consumidor que todo mundo sabe que não cumpriu e não vai cumprir. Isso é uma afronta aos consumidores. Que os PROCONs possam utilizar o seu poder de polícia para agora. O PROCON Maranhão, por exemplo, determinou nessa última semana a retirada imediata dessa publicidade. Chega, isso é um absurdo. Por fim, senhor presidente, segundo encaminhamento, que essa comissão possa aprovar o nosso convite ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao secretário nacional da Receita Federal, ao procurador-geral da República, Augusto Aras, para que eles possam vir a essa comissão e esclarecer o que eles estão fazendo sobre isso. Porque se existe uma lei de 71, onde essa empresa deveria cumprir, e esses órgãos deveriam fiscalizar e não fiscalizaram, nós podemos estar diante de uma prevaricação. Tudo bem, pode ser que não seja nessa gestão, mas esses órgãos precisam dizer o que pode ser feito agora. A gente não pode estar aqui só chorando porque o consumidor está tendo prejuízo. Uma recuperação judicial que é um escudo, que está lesando o consumidor. Por que os sócios, os acionistas que são parentes dos donos da 123 milhas, são todos habilitados para que o seu patrimônio não responda? A gente sabe, por fim, aqui eu concluo, senhor presidente, a gente sabe que precisa ter regulação, a gente sabe que precisa regular questões relacionadas às milhas, mas já tem lei que esse parlamento aprovou e precisa ser cumprida. E é por essa razão, senhor presidente, que aqui eu externo toda a minha indignação, mas com fundamentos técnicos, para que o consumidor brasileiro ele possa ser respeitado. Nós não podemos, nesta Comissão de Defesa do Consumidor, tolerar, aceitar que o consumidor seja afrontado, que o consumidor seja desrespeitado, e a gente acha que isso é normal e vai ficar por isso mesmo. Não irá ficar. Obrigado, deputado.